Oi, meus amores! Quanto tempo, né, que nós não nos vimos. Tem uma semana que ficamos aí sem videoaulas, que vocês tiveram uma semana diferente, lúdica, mas graças a Deus estamos de volta. E essa semana, como vocês sabem, será uma semana de avaliações. A segunda avaliação. E nossa primeira avaliação é de língua portuguesa. Tia, eu estou cheia de dúvidas. O que vai cair na prova? Então, vai cair na prova o conteúdo da apostila 2. Vamos relembrar durante essa semana todos os conteúdos que nós estudamos. Para começar, os gêneros textuais. Nós estudamos notícia, nós estudamos reportagem, nós estudamos anúncios publicitários, nós também estudamos tirinhas e histórias em quadrinhos. Outros assuntos que vai cair, agora assuntos relacionados à gramática. Vai cair acentuação das paroxítonas, parte 1 e 2. Vai cair adjetivo pátrio, que nós estudamos, locução adjetiva, homônimos e parônimos. Também irá cair outros conteúdos que nós estudamos na apostila 2. Hoje, nessa primeira videoaula, a tia Brenda vai selecionar os principais conteúdos para essa videoaula. Na quarta-feira, a tia Brenda vai selecionar outros principais conteúdos que compõem a apostila 2 de língua portuguesa. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar na aula online. Vejam a videoaula com bastante atenção, anotem tudinho, para vocês arrebentarem na prova sexta-feira. Tá bom? Então vamos lá? Notícia. É um relato ou informação sobre um acontecimento, um fato real ou novas mudanças. Informação. Saiu uma notícia sobre a guerra. Algo ou alguém que se destaca ou chama atenção, como os atores, também são temas de notícias, os políticos. Doenças. Todos os temas que estão em alta, onde a sociedade, as pessoas estão falando muito sobre aquele tema, vira notícia. Tá bom? Então, notícia é uma informação, um acontecimento real que está acontecendo no momento, é um tema que está em alta. Reportagem. Função ou serviço de repórter que trabalha em um jornal. Artigo de jornal escrito segundo as informações colhidas por um repórter. Como se forma um repórter? Através de uma faculdade de jornalismo. A reportagem é um texto que é diferente da notícia. Também tem o objetivo de trazer uma informação. Mas veja só, a reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública, ou seja, que o público está se preocupando, procurando saber. Mas é importante a gente destacar que nas reportagens podemos ter mais profundidade dos fatos e os jornalistas, repórteres, eles têm mais tempos de produção. Não precisa ser um artigo rapidamente pesquisado e eles também podem ir a campo fazer entrevista com esses personagens envolvidos na reportagem. Alguns temas que são aprofundados nas reportagens e são muito comentados: política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia, saúde, entre outros. Essa é a fala de uma das jornalistas conhecidas, Roberta Hernandes, em 2010. A seguir, tia Brenda vai trazer uma comparação entre a notícia e a reportagem. Notícia, de grande relevância. Reportagem tem tema relevante, mas com assuntos atemporais, ou seja, não precisa estar o assunto em alta naquele momento, como é no caso da notícia. Na notícia, apuração em curto prazo, tem uma necessidade de urgência. Na reportagem, definir o público-alvo, ou seja, se é para um público infantil, aquele texto, se é para um público juvenil, adolescente, um público adulto, idosos, ok? Utilizar das fontes de forma correta. Na reportagem, procura saber, localizar todas as fontes possíveis, diretas e também indiretas, ok? Na notícia, temos slide cronológico ao entorno das 6 perguntas. Quais são essas 6 perguntas? Que perguntas são essas que norteiam a notícia? Primeiro, o que, quando, como, onde, quem e por quê. Veja bem,
Essas perguntas, elas não vêm na mesma ordem em todas as notícias, ok? E na reportagem, nós teremos com o efeito de clímax, ok, crianças? Então, aí, tia Brenda trouxe um exemplo de um jornal onde é impresso notícias e reportagem. É importante a gente destacar que todo jornal ele vai ter um tema, vai ter um nome, né? Esse aí se chama Folha de São Paulo. Ele vai vir também com a data que ele foi publicado, para que o leitor, que é aquele que lê, acompanhe as notícias e as reportagens daquela semana, tá bom? Então fiquem sempre atentos, procurem ler mais jornais para estar informados. É importante a gente ter muito cuidado com notícias falsas. Lembrando que nós vivemos na era digital, na era da internet. Então, muitas notícias que aparecem em algumas plataformas digitais são notícias fakes. Fake news. O que é isso, tia Brenda? Com certeza vocês já ouviram falar. Fake news é uma notícia que ela é manipulada. Ela tem até um fundamento, um tema que está em alta, mas ela foi falsificada. Então, tomem cuidado para não cair nessa. Tia Brenda trouxe aí uma outra coisa que é importante destacar no jornal. O jornal ele é feito de eixos temáticos, de temas. No caso aí eu tenho a página falando sobre educação. Eu tenho uma manchete que é o ensino domiciliar incluirá matrículas e avaliações. Veja bem, a gente está falando desse ensino que está acontecendo agora. Domiciliar vem de ensino em casa, tá? A seguir, vamos relembrar as paroxítonas e suas acentuações. Lembrando que paroxítona é a segunda ou penúltima sílaba mais forte de uma palavra. Lembrando que nós avaliamos a palavra de trás para frente. Então, quando a palavra ela termina em R, L, N, X, I, IS, U, US, U, M, A, O, tio, E, I, PS e ditongo no final da sílaba, nós acentuamos essa segunda sílaba. Exemplo, açúcar, túnel, hífen, tórax, júri, lápis, vírus, álbum, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção na finalização da palavra. O que é isso, tia Brenda? No final da palavra. Se a palavra termina com uma dessas letrinhas, é sinal, e for paroxítona, é sinal, é uma regrinha que ela irá receber uma acentuação gráfica, tá bom? Anotem isso no caderno de vocês, anotem isso na parede do quarto de vocês, para que vocês olhem e consigam identificar, tá bom, gente? Outros exemplos, úteis, colégio, lábios. Adjetivos pátrios. Nós também vimos isso na nossa apostila. O que são adjetivos pátrios? São os adjetivos que são referentes a países, estados, regiões, cidades ou localidades. Veja bem, quem nasce no Acre? Chamamos ele de acreano. Acreano é um adjetivo pátrio. Quem nasce em Cabo Frio? Cabofriense. É um adjetivo pátrio, se refere à cidade. Acre se refere a estado. Quem nasce, por exemplo, em Belém? Belemita, tá? Então, veja bem, não existe só adjetivos pátrios para cidade, também existe para estado e também para país e qualquer localidade. E por último, nós vamos falar sobre locução adjetiva. Locução adjetiva é um grupo de palavras que caracteriza o substantivo, da mesma forma que o adjetivo faz. Só que locução é mais de uma palavra, tá? Então, veja bem, amor. Como eu vou criar uma locução adjetiva trazendo aí uma característica ao substantivo amor? De mãe. Percebe que de mãe eu tenho uma preposição, mais uma palavra aí que vai trazer uma característica ao substantivo amor. Então, amor de mãe, essas três palavrinhas juntas, teremos um substantivo, depois uma locução adjetiva. Se eu quiser substituir essa locução adjetiva, que é de mãe, por um adjetivo, eu posso colocar maternal, tá? Nós vimos isso no livro. Então, aí tenho vários exemplos. Exemplo aí. Ave. Ave é um substantivo.
ave da noite. Da noite eu tenho uma locução adjetiva. Eu posso substituir essa locução adjetiva da noite por noturna, que significa a mesma coisa que da noite, tá bom? Então, aí eu tenho vários exemplos para vocês. Exemplo também, carne. Carne de boi. De boi é uma locução adjetiva. Estou trazendo que característica essa carne tem. Que também pode ser substituída pelo adjetivo bovina. Fase. Fase da lua. Nós sabemos que a lua tem várias fases, né? Porque ela se movimenta. Então, a locução da lua pode ser substituída pelo adjetivo lunar, que tem o mesmo significado. Então, para relembrar, a locução adjetiva são duas palavras que trazem característica ao substantivo. Geralmente, essas palavras são preposições mais palavras que trazem característica. Meus amores, quantas coisas, quantos assuntos nós conseguimos relembrar nessa primeira aula. Espero que eu tenha relembrado e que vocês não tenham ficado com dúvida. Mas se ficou, não fiquem com vergonha de perguntar na nossa aula online daqui a pouquinho, tá? Então, um grande beijo e até lá!